amigos lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quarto episódio de What If, que estreou nessa quarta-feira, dia 1, no Disney Plus, e ele é focado no Doutor Estranho, numa versão do Doutor Estranho, e a gente tem muito que conversar, principalmente sobre possibilidades pro futuro, quem sabe? Lembrando que todas as quartas-feiras eu tô falando dos episódios semanais de What If, então pra não perder nada, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, nesse episódio a gente vê a história do Doutor Estranho, ou Doutor Armani, mas em uma versão em que ao invés dele perder os movimentos da sua mão, ele perde o seu coração, como o próprio episódio fala, e apesar de ainda ser um evento que molda o Strange pra se tornar o Doutor Estranho, ou o Mago Supremo que a gente conhece, a gente tem boas diferenças aí e direcionamento, e por isso eu também queria conversar sobre as possibilidades disso, principalmente porque a gente tem um final bem conclusivo, mas não quer dizer que eles não possam aproveitar algumas coisas dessa história aí. Bom, primeiro que assim, eu adorei a gente ter essa versão em que ele realmente é um pouco mais amoroso, vamos colocar assim, ele dá uma chance ao amor, e gostei principalmente porque a gente tem o retorno da anciã nesse episódio, inclusive para explicar alguns pontos muito importantes sobre o multiverso e sobre algumas mudanças que não podem ser feitas, que são ponto absoluto, como ela mesma chama. Mas foi interessante ver uma realidade em que, independente das possibilidades do Strange, ele teria a morte ali da Christine. Primeiro eu tenho que dizer que assim, esse episódio é a melhor sessão de terapia que alguém poderia ter, né? Porque você tá lidando com o seu eu interno, as suas duas possibilidades, uma que consegue compreender as suas responsabilidades e que precisa salvar ali o mundo, e a outra que realmente tem esse egocentrismo, esse egoísmo em querer o que perdeu, em querer a sua amada ali e pôr em risco tudo, como a existência do mundo. E sem falar que esse é o primeiro episódio que tem uma intervenção do Vigia. Ele sempre aparecia nos cenários, mas aqui ele de fato ultrapassa essa barreira, ele conversa com o Doutor Estranho. Assim, esse episódio é incrível, foi meu favorito até agora, mas eu sou suspeita pra falar porque o Doutor Estranho é um dos meus personagens favoritos aí da Marvel, mas eu não pude deixar de assistir esse episódio pensando em possibilidades de como eles poderiam reutilizar essa história. E no meu vídeo sobre o Homem-Aranha, né, eu tinha falado que obviamente eu iria assistir esse episódio de uma forma diferente, inclusive para procurar pistas do que a gente possivelmente pode ver no futuro do universo cinematográfico da Marvel. E a gente tem alguns elementos que são bem interessantes trabalhados aqui nesse episódio, que pode dar pistas de como eles podem trabalhar. Deixando bem claro, eles não vão reaproveitar o Doutor Estranho do Mal, porque eles deixam bem claro que esse episódio ele é finalizado, porque aquele universo, se o Doutor Estranho realmente seguir esse destino, ele acaba inexistindo, então a gente não teria essa versão, pelo menos, do Doutor Estranho do Mal. Não quer dizer que a gente não possa ter algum Doutor Estranho que acabe utilizando demônios. Nos quadrinhos existe o Necromancy, que é uma versão ruim do Doutor Estranho, que utiliza de entidades demoníacas para fortalecer os seus poderes, e é algo bem similar ao que a gente viu aqui. Tudo bem que ele utilizava essas entidades para fazer com que ele conseguisse trazer a Christine de volta, mas isso não quer dizer que no futuro aí nos filmes eles não poderiam utilizar uma versão que não necessariamente quer fazer essa mudança em um ponto absoluto, mas sim que vai em busca de poder, né? E outro aspecto muito interessante sobre esse episódio é que a gente vê o Wong com pequenas participações aí e também só aconselhando: olha, se eu fosse você, não faria besteira, não utilizaria determinados poderes, e isso é bem similar ao que a gente viu no trailer de Homem-Aranha. E é interessante esse papel do Wong, né? Ele vem como um conselheiro, ele não pode intervir o Doutor Estranho, principalmente porque ele não é tão poderoso quanto um Mago Supremo, mas ele pode orientar, ele pode alertar, e a gente vê o Wong tendo esse papel tanto em What If quanto no trailer do Homem-Aranha, e eu não acho que seja algo à toa aí. E é interessante porque é uma realidade bem plausível, né? Quando a gente assistiu o filme do Doutor Estranho, tinha toda aquela questão, né, do Caecilius, que queria mais poder, inclusive a gente vê nesse episódio o Doutor Estranho lendo o livro em que tem aquele poder que o Caecilius tá atrás e busca na página do livro. E uma coisa que eu não posso deixar de falar sem entrar em muitos detalhes, porque o filme ainda não lançou,
lembrou, em alguns momentos esse episódio me remeteu a algumas coisas que foram mostradas em Shang-Chi. Então é por isso que eu falo, tem alguns aspectos desse episódio que me parecem pistas e direcionamentos do que a Marvel tá pensando pra Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Gosto muito da teoria com a possibilidade da loucura vir do Doutor Estranho e não da Wanda, como muitos especulavam, principalmente porque ela tá lendo o livro ali no final de WandaVision. Outro fato curioso e uma possibilidade que esse episódio traz é justamente a forma que a Anciã vem. Eu adoraria rever a personagem, principalmente nessa nova fase. Então, de novo, não que eles vão utilizar necessariamente esse Doutor Estranho, pode ser uma outra variante como o Necromancer, que nem eu falei no meu vídeo, mas provavelmente esse episódio ele traz dicas do que a gente bem possivelmente pode ver aí no futuro do universo cinematográfico da Marvel. Gosto das possibilidades que esse episódio trouxe. Bom, esse episódio foi bastante intenso, diferente do que eu falei no meu último, né? Esse foi conclusivo, mas ele é um episódio que me puxa pra fora dele também, pensando nas possibilidades de como pode ser utilizado. Então, foi o meu episódio favorito até agora. Tá bem pau a pau aí com o segundo. Cara, eu gostei muito. Mas eu quero saber de vocês. Vocês gostaram desse episódio? Vocês acham que eles podem utilizar elementos do que foi mostrado aqui pro futuro do universo cinematográfico da Marvel? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!